E aqui eu quero deixar um ponto muito claro. Eu vejo algumas pessoas falando, né? Ah, eu gosto do Kim e tal, mas esse MBL... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não existe essa história de MBL sem Kim, Kim sem MBL. Sou um dos fundadores do movimento, com muito orgulho de tudo que o movimento já fez. E vou seguir levando o histórico e vou seguir levando a trajetória desse movimento pra frente, né? Naquilo que realmente importa, na lealdade, nos princípios, nos valores, nós estamos juntos. E a nossa ligação é tão forte, eu vou revelar aqui uma coisa que vocês não sabem, sobre todas as acusações do Nando Moura contra o partido Missão. Esse meu vídeo vai ser muito tranquilo, muito objetivo para tratar ponto a ponto daquilo que foi levantado, e eu já esclareço que esse é o primeiro e último vídeo que eu faço em relação a Nando Moura. E segundo, eu prefiro debater propostas, né, para barrar ou para aprovar aqui dentro da Câmara dos Deputados do que ficar em vídeos e brigas infinitas na internet. Mas vamos lá. Primeiro ponto que eu quero levantar em relação ao Nando Moura, né? Acusação contra o Renan, né, que é fundador do Movimento Brasil Livre junto comigo, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre junto comigo, né, de querer ser um mamador. Agora, mamar o nosso dinheiro. Ele e Alexandre Santos, que não é um mero irmão do Renan. O irmão do senhor Renan Santos conseguiu embolsar na brincadeira R$ 86.368,18. Ele é um dos fundadores do MBL, ele tem, digamos assim, a cadeira do Conselho de Fundadores, assim como qualquer outro de nós pelo trabalho que ele fez. Inclusive, a parte de audiovisual do MBL, durante todo o tempo, nas manifestações, nas campanhas, tudo foi dirigido, tudo foi comandado pelo Alexandre, e não é nenhuma indicação do Renan colocar ele lá. Não, o Alexandre está desde o início, parte ativa, inclusive, para quem tá lá nos primórdios, sabe que ele apresentou, né, dos primeiros MBL News. E agora, então, estamos transmitindo isso no YouTube, também está no Facebook, mas quem está vendo no YouTube, veja só. Aparecia, gravava vídeos junto com a gente, então não é uma pessoa que, surgiu agora porque é irmão do Renan, não. Independentemente de ser irmão de quem quer que seja, ele é um fundador do MBL e é uma pessoa que, durante anos, né, pagou para trabalhar e sofreu e ainda sofre todas as consequências de ser membro e fundador do MBL por parte dos ataques, né, de governos petistas, de governos bolsonaristas, da perseguição que a gente sofreu durante o impeachment e por aí vai. Mas vamos lá. Sobre a acusação, né, de MBL estar mamando agora, né, o Renato está mamando, a Amanda está mamando, né, o Renan quer mamar no dinheiro público, o Alexandre quer mamar no dinheiro público. O primeiro ponto que eu quero colocar, e aqui me utilizando como exemplo, né, é que nós somos péssimos mamadores, né? Vou até pedir pro Nando Moura fazer aí um curso pra gente aprender a mamar, porque eu mesmo, do meu dinheiro pessoal, né, da minha doação de salário, né, durante esses 6 anos de mandato de deputado federal, eu já doei R$500 mil. Meio milhão de reais que eu, dentro da lei, limpo, poderia colocar no meu bolso e tranquilamente, né, como outros deputados fazem, né, ficar quieto em relação a isso, não fazer a doação, não divulgar a doação, não ajudar instituições de caridade por livre e espontânea vontade, e um dinheiro que eu, enfim, é meu salário, né, tá dentro da lei, tá divulgado, todo mundo sabe, e eu poderia simplesmente dar pro Renan, né, que o Renan é o grande mastermind, né, por trás de todos nós, então eu poderia passar R$500 mil direto para a conta corrente do Renan, ou para a conta corrente do Alexandre, ou para o Arthur, ou para o Guto, ou para a Amanda, ou para o Renato, e R$500 mil, né, que eu doei do meu salário, né, no aumento de salário que foi votado na legislatura passada. Eu não só votei contra, discursei contra, mas abri mão do salário. Vai culminar num salário em 2026 de R$46 mil. Um deputado automaticamente, depois de vencer as eleições, já faz parte de 1% mais rico da população. Agora, partindo dos R$33 mil, vai ganhar R$46 mil. Eu, enquanto parlamentar, já me comprometo desde já em, sendo aprovado este aumento, vou doar na integralidade todo este aumento, que acho absolutamente imoral que o parlamento aumente o próprio salário, aumente o salário de quem já ganha mais do que 5, 10, 15, 20, R$30 mil, até R$40 mil por mês. Eu poderia ter feito como outros parlamentares, que votaram contra para ficar bem com o eleitor, mas receberam aumento, estão recebendo aumento até hoje, né? Inclusive vai ter um outro aumento, né, no ano que vem, dentro do aumento que foi aprovado na legislatura passada. Mas mais do que isso, né? Se a gente quisesse, né, se o nosso principal objetivo fosse mamar em cargo em dinheiro público, eu teria gastado todos os R$4 milhões que eu economizei de cota parlamentar e de verba de gabinete. Eu poderia ter colocado, né, um salário de R$25 mil, né, para Renan
ser a minha representação em São Paulo e estar nomeado no cargo comissionado, ou qualquer outro dos coordenadores, dos fundadores do MBL. Poderia pagar, inclusive, né, almoços, jantares, né, em restaurantes de luxo com o dinheiro da cota parlamentar para o Renan, para o Alexandre, para o Guto, para a Amanda, para o Renato. Né, tenho certeza que o Renato, se eu fosse pagar janta almoço para ele, a gente estouraria, né, o valor da minha cota parlamentar, mas poderia ter utilizado para isso, poderia alugar carro para mim, poderia alugar o carro para um assessor. Então, ó, vamos lá, poderia ter feito mais, hein? Nomear o Renan de assessor recebendo 25 mil reais e ainda alugar um carro para eu usar em Brasília e outro carro para usar em São Paulo e ainda deixar esse carro com o Renan que ele poderia legalmente utilizar por ser o meu assessor e tá supostamente utilizando, né, o carro para me representar e mais, poderia ter utilizado também para gasolina, poderia ter utilizado para o auxílio moradia, não pagar um aluguel em Brasília, outro aluguel em São Paulo, como eu pago hoje, ter tirado tudo do auxílio moradia mais da cota parlamentar, enfim. Se esse fosse de fato o nosso interesse, eu tava com 500 mil no bolso e mais aquilo que eu economizaria, né, se eu não pagasse meu próprio transporte, se eu não pagasse minha própria alimentação, se eu não pagasse minha própria moradia e por aí vai. Né? Eu poderia ter mandado todo esse dinheiro economizado para o MBL, para a missão e por aí vai. Né? Então, a acusação de que somos mamadores, isso não procede com a nossa própria conduta, com o próprio histórico dos nossos mandatos. Mas vamos avançar. Teve a insinuação, né, de que o Renato e a Amanda gastaram dinheiro na eleição para impulsionamento, para ter novos seguidores e depois vender curso para esses seguidores. Renato Batista gastou do nosso dinheiro impulsionando as suas próprias redes sociais R$ 217.250,41. A Amanda Vettorazzo gastou impulsionando o seu Instagram e o seu Facebook do nosso dinheiro R$ 203 mil, totalizando mais de R$ 400 mil, para que você consiga ter bastante seguidores para depois vender cursos de engenheiro, de narrativas. Primeiro, que nem Amanda nem Renato, né, fazem venda de curso para recurso próprio. Né? As vendas de curso que eles fazem são para o MBL, né, e que o MBL, por ser uma associação, nenhum dos seus dirigentes, né, pode retirar um centavo do MBL, pode receber salário, existe essa proibição. Né? E mais do que isso, quando você impulsiona numa campanha eleitoral, e eu falo de quem conhece, já passou por 5, 6 campanhas disputando ou não, né, ou acompanhando de perto, você não consegue novos seguidores no impulsionamento. Você usa o impulsionamento para falar com os seguidores que você já tem. Né? O eleitor você consegue antes da campanha. Na campanha você mostra seu número, você mostra que você é candidato. Mas você captar numa eleição proporcional, né, o apoio, a militância para você se eleger, é uma coisa que acontece antes. Você não tem novos seguidores que você consegue por impulsionamento durante a campanha, mesmo porque está todo mundo impulsionando. Então o impulsionamento está muito mais tumultuado, turbulento e competido, né, no momento eleitoral, porque todos os candidatos estão turbinando, do que em outros momentos. E aqui eu quero deixar um ponto muito claro, né, porque eu vejo algumas pessoas falando, né, o velho discurso, né, até gosto do Kim e tal, mas esse MBL... Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu posso ter um estilo, uma forma diferente do Renan e do Arthur. Eu sei que eu utilizo muito menos adjetivos do que eles utilizam. Agora, no que é essencial, naquilo que importa, a gente concorda e a gente tá junto. Não existe essa história de MBL sem Kim, Kim sem MBL. Sou um dos fundadores do movimento, com muito orgulho de tudo que o movimento já fez. E vou seguir levando o histórico e vou seguir levando a trajetória desse movimento para frente. Né? Naquilo que realmente importa, na lealdade, nos princípios, nos valores, nós estamos juntos. Nós temos divergências, às vezes de opinião, às vezes até sobre projeto, até sobre matérias, ou sobre a maneira com que a gente vai tratar os nossos adversários, os nossos inimigos, os nossos aliados, enfim, óbvio que há. Tem divergência em tudo quanto é lugar, né? Agora, naquilo que realmente importa, a gente tá junto. E a nossa ligação é tão forte, eu vou revelar aqui uma coisa que vocês não sabem. Quando houve, né, aquela fraude bolsonarista para ter uma busca e apreensão no MBL, né, nos acusando de lavar 400 milhões de reais pelo YouTube. Segundo o Ministério Público, eles estão envolvidos num esquema de desvio de mais de 400 milhões de reais. A sede do MBL também foi alvo de buscas. A operação de hoje foi realizada de manhã pela Polícia Civil e a Receita Federal na sede do MBL.
Foram apreendidos celulares, pendrives, documentos impressos e dinheiro. E aí o helicóptero da Globo, 6 da manhã, e aí estourando a porta lá do MBL, levando computador, notebook e tal, e eu, logo pela manhã, já sendo inquirido por todos os veículos de imprensa, né, qual que era a minha defesa, tá? Eu nem sabia qual era a acusação, eu lembro, tava cedo já, a primeira entrevista que eu dei foi pra CNN, depois segui o dia inteiro fazendo uma defesa de algo que eu nem sabia qual era a acusação. Quando passou o período da denúncia, quando todos foram absolvidos, e isso, aliás, é um ponto muito importante, tá? Encontre outro movimento político, né, ou mesmo um partido que tenha sido tão devassado, né, pelo Ministério Público. Então, assim, tudo, basicamente, as nossas conversas, né, a nossa produção de conteúdo, que estava no nosso notebook, que estava no nosso celular, que estava, enfim, nas nossas contas, nas doações, tudo isso passou por uma análise do Ministério Público em primeira instância, do juiz da primeira instância, depois pelo tribunal na segunda instância, e ninguém encontrou absolutamente nada. Era um promotor bolsonarista que utilizou uma denúncia, né, forjada para nos prejudicar e para ter a operação, para ter o espetáculo, né, denegrir a nossa imagem, e aí, depois que a gente fosse absolvido, é claro que a absolvição nunca repercute tanto quanto a operação policial. Esse era o objetivo, nos desgastar. E aí a gente se reuniu, né, fundadores do MBL, eu, Renan, Alexandre, né, o Arthur estava junto, o Pedro estava junto, também um dos nossos fundadores, e discutiu, será que vale a pena continuar fazendo o que a gente faz? Porque a gente é honesto, a gente não desvia dinheiro público, a gente está apanhando pela nossa coerência, por bater no Bolsonaro e por bater no Lula, ou seja, a gente está impopular, a gente está sofrendo ataques institucionais, a gente está nos perseguindo a ponto até de querer nos prender, indo atrás das contas e prender os nossos familiares. Vale a pena, né, fazer o que a gente está fazendo? E a gente discutindo internamente falou, olha, eu me lembro de dizer, olha, se eu quero continuar, e eu acho que a gente tem que enfrentar isso e continuar enfrentando o bolsonarismo e essa acusação que foi feita contra a gente, tal, a gente já foi absolvido, agora é a hora da gente mostrar o nosso tamanho, a nossa resiliência, o nosso vigor, mas se a decisão da maioria de nós aqui, fundadores ou hoje membros importantes, coordenadores nacionais, se a decisão da maioria for fechar o MBL, nós vamos estar junto. Se for a gente fazer uma agência de publicidade depois para sair da política institucional e ir ganhar dinheiro, tô junto. Se for para abrir um restaurante que o Renan sabe cozinhar e todo mundo trabalhar junto no restaurante, nós vamos estar junto. Essa é a nossa ligação. Essa é a força do nosso elo, né? Para as pessoas que, não, o Kindle sair do MBL. Não existe essa hipótese. Tá? Tirem isso da cabeça de vocês. Mas vamos lá, vamos avançando. Mesmo porque, né, se eu fosse continuar na política sem o MBL, isso não faria sentido para mim. Porque além do meu propósito, além dos meus princípios, além dos meus valores, além do meu desejo de deixar um legado positivo para as futuras gerações e ser lembrado por isso, eu também quero, nessa trajetória, fazer tudo isso com os meus amigos. Se eu não for fazer isso com os meus amigos, eu não quero fazer política cercado de um bando de pilantra que eu não gosto e que não concorda com aquilo que eu defendo, mas eu vou ter que conviver para fazer parte de um outro grupo político. Sobre a acusação de nepotismo no Partido Missão. Então o que o senhor Arthur Duval fez? O que eles sempre fazem. Colocam então, para manter o poder, uma estrutura de nepotismo. Seus familiares então vão integrar os quadros de poder dentro do Partido Missão. O primeiro ponto, ninguém recebe nada. Né? Quem tá lá, tem parente do Renan, tem parente do Arthur. Primeiro, todos aqueles que estão lá estiveram na trajetória do MBL, militaram junto com a gente. Assim como, por exemplo, a minha mãe estava junto com a gente, né, e participou de um trecho da Marcha pela Liberdade, em que a gente protocolou o pedido de impeachment, né, contra a Dilma. Estava lá em 2014, 1º de novembro, na nossa primeira manifestação, estava o Mário, pai do Renan, estava a Sueli, mãe do Renan. Eles estavam presentes durante todo o processo, estavam na Marcha da Liberdade, nos ajudaram no acampamento em frente ao Congresso Nacional, passaram pela nossa eleição de 2016, 2018, 2020, 2022. Não é gente que tá lá pra, vou colocar lá pro cara ficar sentado recebendo dinheiro. Ninguém recebe absolutamente nada por isso. Não existe nenhuma remuneração. Mesmo porque o Partido Missão nem existe ainda. Ele não foi fundado. Não existe um centavo de dinheiro público lá dentro, né? E as doações nós revertemos toda para a coleta de assinaturas e validação das assinaturas do partido. Tudo que a gente coleta com o livro amarelo, aliás, se você nos apoia e quer ver o nosso partido saindo o mais rápido possível, compre o nosso livro amarelo, até para conhecer o nosso programa, tudo isso é revertido, né,
por funcionamento, para a fundação do partido. Então, é gente que na realidade está pagando para trabalhar, né? Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que ele pincela aquilo que ele quer, né? Faz o cherry picking e ignora pelo menos 80 outros dirigentes, né, da missão que têm direito a voto e que fizeram parte da coordenação de coleta de assinaturas, da construção do MBL desde o início do movimento, enfim, gente que mostrou seu valor ao longo do processo e que por isso está na estrutura do partido, né? E mais do que isso, né, nós temos sim uma estrutura de pessoas próximas, né, que fizeram parte durante todo o processo do MBL ou da missão, da construção do que nós somos hoje e que nós confiamos, e tem que ser assim, porque a gente não vai perder o controle do nosso partido que a gente lutou 10 anos para formar, para chegar nesse nível de maturidade e de institucionalidade. Nós não vamos abrir mão do controle do nosso partido para não acontecer o que aconteceu com o Novo. Funda um partido, vai lá o João Amoedo, funda o partido com uma ideia, vem os bolsonaristas e tomam o partido. Isso não vai acontecer com a gente. Nós não vamos dar a menor chance para que isso aconteça. Nós vamos sim colocar em posições de comando gente que seja 100% de confiança, gente que trabalhe, gente que esteja disposto a sacrificar parte da sua vida pessoal para se dedicar ao partido. Ponto final. Tá incomodado com isso? Vota em outro. Vai lá, vota no PL, vota no PSOL, vota no PT. Vamos lá. O Renan disse, né, que 100% do dinheiro da missão para a fundação do partido, né, foi utilizado recurso privado, o que é verdade. Aí vem o Nando Moura e diz, não é verdade. Olha aqui. Vereadores receberam fundo eleitoral, né? Vereadores do MBL receberam fundo eleitoral em 2024. Tá, o que isso tem a ver? A eleição, o gasto de eleição foram por outros partidos, né? Não foi pela missão e nenhum centavo desse dinheiro foi para a missão. Ah, mas teve gente, né, que tem cargo na missão e que trabalhou em campanha, né, recebendo por trabalhar nas campanhas. Sim, recebeu para trabalhar nas campanhas, não recebeu para trabalhar na missão. Mesmo porque, se fosse receber para trabalhar na missão, a gente teria que empregar centenas de pessoas que estão nos nossos diretórios, né? Não faria o menor sentido. Bem mais do que isso, Renan ainda colocou, né, e tem colocado vários e vários casos de pessoas que fizeram a Academia MBL, se formaram, se tornaram os nossos quadros e hoje tem sim, trabalharam em campanha, receberam para trabalhar em campanha e hoje tem sim posições de comando, né, dentro do Partido Missão, porque merecem isso, porque trabalharam por isso. E sobre fundo eleitoral, tá? Já falei isso várias vezes, né? Já tratei sobre esse assunto várias vezes. O Nando falou que o que sobrou é o Kim, que fica flutuando como uma flor de lótus no meio do mar de lama, mas ele sabe que também vai ter que pegar fundo eleitoral. Para ser muito sincero, se eu estivesse pensando só em mim, eu não precisava nunca pegar fundo eleitoral. Eu tenho uma imagem consolidada, eu tenho um mandato que é conhecido, que é aprovado pelos meus eleitores, pelos meus apoiadores. Eu tenho militantes fiéis pela minha coerência, pela minha trajetória de vida, pela minha trajetória política, e eu poderia tranquilamente me eleger várias vezes sem utilizar o fundo eleitoral. Só que aí eu estaria fazendo um projeto sozinho, egoísta, que não tem nenhum projeto de país, que a gente não estaria fazendo um projeto para transformar de fato, né, e ter o poder para transformar de fato o Brasil, por exemplo, propondo uma nova Constituição, revendo normas de segurança pública, de economia. Eu não ia ter poder de fazer nenhuma grande mudança dentro do parlamento, só ia estar me perpetuando, né, no mandato. E eu digo mais, né, mesmo sabendo que não preciso, né, por saber que a decisão que a gente tomou, consultando a nossa militância, que é o que importa, quem lutou junto com a gente, quem sofreu junto com a gente, quem foi perseguido pelo PT, pelo bolsonarismo junto com a gente, quem, né, foi a pé até Brasília, se manifestou junto com a gente, apanhou junto com a gente durante as manifestações pelo impeachment. Essas pessoas foram consultadas em vários dos nossos congressos estaduais e no nosso congresso nacional, que é mais importante, se a gente escolhia, dado o cenário que a gente tem, usar o fundo, né, e ser competitivo e, tendo representação no parlamento, como é o caso, e eu tô aqui hoje, ser contra o fundo. Eu tenho um projeto contra o fundo eleitoral em 2019 e continuo apoiando esse projeto. Em 2020 fui eu que barrei o aumento do fundo eleitoral. O próprio relator da LDO disse isso da tribuna. Continuo sendo contra e vou continuar trabalhando contra. Agora, na realidade que a gente vive hoje, ou a gente usa o fundo ou a gente desiste da política. Por quê? Porque quem não usa o fundo não tem chance. Essa não é uma constatação minha. Veja todos os vereadores eleitos da cidade de São Paulo. Todos os vereadores eleitos da cidade de São Paulo utilizaram o fundo eleitoral. Nós só conseguimos eleger pela primeira vez candidatos fortes e qualificados no Nordeste por causa do fundo.
porque todos lá utilizam o teto. Então a gente tem o Sandro hoje, que é qualificadíssimo, o melhor vereador de Salvador, por causa disso. E do trabalho dele, óbvio. Faustino, por causa disso. E do trabalho dele, óbvio. Nós só temos essas representações por causa desse pragmatismo, né? E o que a gente vai fazer? Vai desistir? Não. Se você discorda dessa decisão, pois muito bem, repito, vote em outro que tenha outra postura. Encontre outro que tenha outra postura. Porque nós vamos utilizar porque nós somos obrigados a utilizar, né? E aí você vai falar, olha, eu repito, não precisaria, mas eu faria questão até, em disputando a reeleição em 2026, de pegar, acho que eu vou pegar 1 centavo de fundo. Eu vou pegar 1 centavo. Só para dizer, ó, eu peguei. Eu peguei porque foi a decisão do movimento, foi a decisão do partido pegar, e eu quero arcar com a responsabilidade, com a impopularidade de pegar. Porque eu fiz parte dessa decisão, porque eu tomei essa decisão também. Não é para mim, é para o grupo e para o nosso projeto de país, para a gente ser competitivo. Ou você acha que a gente vai disputar 5.000 prefeituras em 2028, né, com os outros partidos, tendo inclusive muito mais fundo do que a gente, porque vão ter mais deputados, e a gente vai ser competitivo? Óbvio que não. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionalidade de doação de empresa. O que você quer que eu faça? Eu não sou ministro supremo, né? Não tenho a capacidade de retornar ao Supremo para o entendimento anterior. Agora, eu tenho a capacidade de lutar aqui pelo fim do fundo, como eu luto. Agora, enquanto a gente não tiver maioria, nós não vamos acabar. E a gente só vai ter maioria sendo competitivo. Se você tem outra solução, se você tem outra alternativa, nos ofereça. Mas eu sei que você não tem. Você não pensa política pragmática. Aí as acusações, né, de que passaram um fundo eleitoral para a produtora do Alexandre. Vamos lá. Mais uma vez repetindo, o Alexandre é fundador do Movimento Brasil Livre. Desde o início, todas as produções que nós tivemos durante o impeachment, inclusive o próprio documentário do impeachment, Não Vai Ter Golpe, ele pagou para trabalhar. Ele é cineasta há mais de uma década, né? Faz comerciais de televisão, faz produções, inclusive o próprio Não Vai Ter Golpe, que foi, né, para a Amazon Prime, né, e que inclusive tem uma excelente nota no IMDb, né? Agora está no nosso aplicativo Valete Plus, para quem quiser ver, sabe? Já passou o prazo do nosso contrato com a Amazon, produziu pagando para trabalhar, da mesma maneira, né, que ajudou na campanha de 16, na campanha de 18, na campanha de 20, né, na campanha de 22, todas elas sem 1 centavo de dinheiro público, todas elas contribuindo, né, com as nossas campanhas. E aí, você coloca, agora está recebendo, está mamando. Meu amigo, primeiro, que ele cobrou abaixo do valor de mercado. Segundo, que ele fez o preço de custo. Não colocou o dinheiro no bolso, não lucrou com isso. Pelo contrário, né? Se fosse qualquer outra produção, né, no nível das coisas que o Alexandre faz, seria pelo menos 3 vezes mais caro. Eis que surge um grande nome. Meu orgulho é aqui. Eu quero ver São Paulo livre pra crescer. Ela tá chegando. Essa lourinha vai mudar o Brasil. E vai votando na Amanda Vettorazzo. Atenção, a cidade corre perigo. O arrombado do Boulos está solto e promete ocupar São Paulo inteira. Convoque os coordenadores. Precisamos invocar o Renatão. 44999. Renato, estou se preparando. Basta analisar a prestação de campanhas de qualquer outra, né, campanha. Então, isso é uma baboseira tremenda, né? O Alexandre não tira 1 centavo da MBL e o Alexandre também não lucra com campanhas eleitorais. Aí ele, né, faz a insinuação, né? Ele não tem a coragem de fazer a afirmação porque sabe que seria processado e perderia, mas ele insinua, olha, o partido passou de 32 mil assinaturas para 73 mil assinaturas, coincidentemente 1 mês depois que quem trabalhou em campanha, né, do MBL recebeu para trabalhar nessas campanhas. Mas vejam só que depois desse dinheiro ter sido recebido, um milagre aconteceu. Algo muito interessante acontece no Partido Missão. Preste bastante atenção nessas datas. Em 17 de outubro de 2023, o Partido Missão é fundado. 8 meses depois da sua fundação, eles conseguem míseras 32.341 assinaturas. 32 mil assinaturas depois de 8 meses. Mas vejam só uma mágica que acontece depois do dinheiro do fundão eleitoral. Que coisa interessante. Depois que acontecem as conversações para candidatos, que começam em fevereiro e em março, as nominatas saem no dia 20 de julho, as pré-candidaturas saem no dia 29 de junho, e aí você tem, neste mês, acontecendo algo estupefato. Vejam,
Foram 8 meses para conseguir 32 mil assinaturas. Quando você tem a garantia do dinheiro do fundão eleitoral, uma mágica acontece. Em menos de um mês depois, as assinaturas que eram 32 mil pulam para um número de 73.333 assinaturas. Insinuando, né, que a gente teria desviado dinheiro de recurso público do fundo eleitoral para coletar assinatura para a missão. Primeiro ponto, não sabe a diferença entre coleta e validação. A gente já tinha coletado centenas de milhares de assinaturas nesse período, não foram 32 mil. A gente já tinha mais de 500, 600 mil, 700 mil assinaturas. Hoje a gente está em praticamente 900 mil assinaturas. 32 mil são assinaturas validadas, que os cartórios já tinham analisado. E por que salta de 32 para 73? Por uma razão muito simples, porque a gente entrega antes e aí o cartório demora 1, 2 meses para validar. Então, essas fichas desse salto que você diz depois das pessoas receberem da campanha, são fichas que foram entregues antes da eleição. Porque elas nem poderiam ser entregues durante a eleição, porque nós paramos de entregar e de validar fichas durante as eleições. Nós temos uma nota pública dizendo isso e a própria orientação para os cartórios por parte da Justiça Eleitoral era de focar nas eleições, o que é óbvio. Então não tem nenhum centavo de recurso de fundo sendo utilizado para coletar a assinatura da missão, né? Então os cartórios estavam fechados na época da eleição, eles abrem, aí eles analisam as fichas que nós entregamos antes da época da eleição, né? Seria inclusive uma burrice a gente ficar 10 meses parado esperando gente receber fundo eleitoral para passar a coletar a assinatura da missão enquanto o nosso prazo de dois anos já estava correndo. Era mais fácil a gente ter, porque a gente tem 2 anos para terminar o partido, senão a gente perde tudo. Então seria muito mais fácil a gente abrir o partido 1 mês antes da eleição, receber e passar a coletar com o dinheiro que a gente recebeu na eleição, para o prazo poder contar durante mais tempo. A gente perderia 10 meses sem estar coletando nada porque a gente estava sem recurso público. Então, é uma coisa absolutamente esdrúxula. É isso aí, meus amigos. Espero ter respondido cada um dos pontos que foram levantados, né? Já temos todas as economias que nós fizemos, todo o dinheiro que a gente poderia legalmente ter pego e a gente abrir mão, toda a consulta, o pragmatismo e a realidade política que a gente vive hoje em relação ao fundo eleitoral, todas as questões éticas de nepotismo, de cargo na missão, que é cargo voluntário, que não tem remuneração e é de gente que de fato fez parte da trajetória do movimento e faz parte da trajetória do movimento, e também as acusações, né, contra Amanda e Renato, que estariam ali, né, mamando dinheiro público no fundo eleitoral, como se eles fossem utilizar a eleição para aumentar a base de seguidor para depois vender curso. E você sabe que a gente não vive dessa maneira, quem vive dessa maneira é você. Então é isso, né? Um abraço e até mais.